preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens Olá a todos, estamos de volta aqui com o trabalho do demónio. Estivemos aqui um bocadinho em stand-by, com muitos compromissos, muitas coisas a tratar, algumas documentadas no LinkedIn e que vamos falar hoje. Mas hoje é importante estar aqui por vários temas, mas sobretudo para dar o kick-off de muitos trabalhos e empregos do demónio. Olá, Filipa. Olá, boa noite, O Nora. demónio esteve em força, pá, esta semana. A gente Não ausentou-se um bocadinho descansou. e não podemos, que o demónio entra logo a matar raios. Ninguém para o demónio. Não. Então, vamos lá saber. E uma das figuras de destaque é o Celso Las Casas. Sim, sim, o nosso querido Celso Las Casas. Então, temos aqui três trabalhos do demónio para fazermos um bocadinho de catch-up. Temos o videógrafo dos Sete Ofícios, que o Celso publicou esta semana, que mais parecia que ele queria o Steven Spielberg do CapCut. Como é que é? Faz a festa, manda os foguetes e apanha as canas. É tudo, 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 tudo de uma vez. Epá, e continuamos, não é? Não querendo estar sempre a bater na mesma tecla, mas é a confundir a criatividade com a omnipotência e e enfiar tudo no mesmo saco quando podemos ter saquinhos que se complementam entre eles. E uma das coisas que eu sugeri foi isto muito provavelmente poderia ser um trabalho que em vez de irmos tentar queimar mais alguém no mercado, não é? Com o faz tudo, pode ser um trabalho de uma pequena empresa, empreendedores a ajudar empreendedores de uma pequena Agência, empresa, é uma pequena não é? agência. Numa agência Uhum. que faça estes serviços. Eu dei-lhe o exemplo da Lyft, que é uma empresa que eu respeito imenso, tive um pouco de contacto, conheço algumas pessoas que lá trabalham, entre a Lyft podem existir outras, mas acho que ele tinha aqui uma boa oportunidade, não é? Para friends helping friends, quem sabe, dentro. Vamos lá ver. Eu até gostava de tocar aqui um ponto que eu acho interessante, que é, querem internalizar alguém, dar emprego a alguém, contratar alguém. Isto é muito interessante, não é? É muito, muito interessante de louvar. A marca Las Casas, muito bonita, muito elegante. O Celso, o estilo de comunicação, não me identifico de todo, de todo, de todo, de todo. Acho muito duro, muito para um líder, muito, vá, leviano às vezes, mas a marca em si e as coisas são de muito bom gosto. E acho em conceito a intenção é boa, não é? Ter alguém interno, mas depois formalmente é um burnout em 6 meses. Como conseguir um burnout em 6 meses? Aí tens, está aí a receita completa no videógrafo. Estás a ler como conseguir um burnout em 6 meses, não é? Sim, Ou como conseguir erro dia após dia e apanhar nas orelhas dia após dia e catalogares lá as casas como ambiente tóxico. E é que as pessoas não percebem este reverso da medalha, não é? E que podem estar a dar tiros nos pés. sim, e depois não é que depois muitas vezes o que algumas pessoas do marketing que eu já entrevistei que dizem, eu tive 6 meses, eu fiz uma estratégia, ah, mas depois, pronto, olha, despediram-me porque não houve resultados. E depois, não é? Isto é uma equipa, é uma estratégia que não é em 2, 3 meses que se calhar se vai ver resultados, podem ser vídeos, pode ser muita comunicação, muita coisa que se pode fazer aqui com o que eu entendo desta própria posição, mas que é uma coisa que, a meu ver, já estamos a imaginar que vai ser alguém que vai fazer e que se aqui já está a fazer outra, se aqui já está a fazer outra, e parece que é aqui um choque em cadeia e que de repente qual é o resultado que isto poderá ter Sim, na, não faz na sentido estrutura. absolutamente nenhum. Mais uma vez, sem princípio, parece um conceito muito interessante contratar alguém, depois na prática é queimar alguém e isto não pode estar presente em lado nenhum. E que se tem que Sim, ver as variáveis. O que é não entregar ou não ter performance? Que indicadores foram estabelecidos? É medido com o quê? Qual era a expectativa? Este anúncio, por exemplo, tinha a expectativa a 3 meses, a 6 meses, peças produzidas.
E isto é mensurável, não é? E a pessoa já sabe com o que contar. Mas a verdade é que eu vi uma boa sopa da pedra aqui e que basicamente vai ficar, vai ser muito pesada e uma dor de barriga, não é? Mas sim, 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 sim. Sim. Mas houve mais coisas Ou muito mais, boas. sim, Sim, tivemos o grupo Tempo, que tinha um caso de gestor, bombeiro, faz tudo. Ele põe o fogo, mas ele também apaga o fogo e também manda os foguetes e também apanha as canas. Responsável de produção. Aquilo era um comboio de funções. Planeia, coordena, compra detergentes, gera fardas, dá formação interna. Quer dizer, é ter um profissional da NASA com um orçamento de uma pastelaria, o que parece, mais ou menos. Mas pronto, e continuamos sempre com esta remuneração compatível com a experiência demonstrada. E lá está. E qual é que é a experiência? Sobreviveu ao burnout? Não, mas a verdade é, remuneração compatível com a experiência demonstrada. Eu gosto imenso disto, porque depois, se nós pudéssemos ter acesso ao processo, há de haver pessoas mais júniores a concorrer e, obviamente, com salário mais júnior. Mas será exatamente o mesmo salário para uma pessoa que já tem 15 anos de experiência profissional e várias certificações e provas dadas e há de ser exatamente o mesmo. Como nós sabemos que é, infelizmente, porque já tivemos no back-office e às vezes não há. Vamos lá ver, às vezes não há budget, às vezes não há orçamento, mas muitas vezes não há noção também, não é? E eu já estive a contratar com um orçamento muito limitado e no ano a seguir 3 vezes o orçamento que eu tinha no ano anterior. Isto acontece porque as empresas passam por fluxos, sem dúvida nenhuma. Mas o comum é querer esmifrar, esmifrar, esmifrar. E a remuneração compatível com a função é, vais ganhar o salário mínimo mais uns extras, que basicamente é o que é obrigatório por lei, que é o subsídio de alimentação. Traduzindo, Sim, não é? sim, E, sim. eh, Não, e a verdade é que com o responsável de produção, o nível de responsabilidade, já diz logo, responsável, Pavel, mas o já é nível inerente. de responsabilidade inerente a este tipo de funções é gigantesca. É gigantesca. É Para além- estratégico. E é estratégico para estar-se a preocupar, desculpa interromper, para estar-se a preocupar com tanta coisa administrativa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas continuamos a insistir nisto. E vamos ter trabalho de demónio. Eu gostava que o trabalho de demónio acabasse. Significava que o mercado estava absolutamente ético, leal, justo. Mas o trabalho de demónio não vai acabar tão cedo, porque isto também não vai, não é? Não. E mais, o que é interessante é. E nós sabemos que há muitas empresas que põem anúncios de emprego bonitinhos e depois são viradas do avesso lá por dentro, para não dizer pior. Mas há algumas que nem disfarçam. Nem disfarçam, põem logo que é para se saber que aquilo vai correr Sim, mal, não é? E que se estiveres a queixar-te da empresa em 6 meses, o problema é teu, porque já estava desde o início. Pronto. sim, é what you see is what you get, Exato. como diz, E as pessoas vão na boa fé, com a esperança. Nós sabemos que a esperança sempre foi amiga da psicologia positiva e está sempre por bem nas coisas. E as pessoas vão na boa fé, mas já estava a radiografia feita desde o anúncio de emprego. sim, sim, sim. Pronto, e tenho só o desta terça-feira, que é o diretor, que não é diretor, mas faz o favor de carregar também guias de transporte, que é uma empresa que é SEVME, ou nem sei, não sei pronunciar em Pronunciar. português, SA, ou seja, Sim, SA, sim, uma sociedade anónima. sim, é o diretor que faz o favor de carregar as guias do transporte. É uma vaga que é um teste psicológico. Quantas funções consegues empilhar antes de perceber que isto já não é um cargo, é um delírio administrativo, não é? Um nome Porque para já bonito. está, Um nome bonito é sim, fundamental. sim, é o diretor, mas depois, não é? Pedem alguém com o 12º ano ou com a engenharia, quer dizer, tens formação, não tens formação, isso não interessa nada. É preferencial, mas não é obrigatório, mas tens de ter AutoCAD e Telca e domínio de tudo, e da logística e da pintura, e ainda vais fazer viagens pelo país. E o mais engraçado é que esta posição é publicada pelo próprio CEO, o Armelin Hipólito, que é o fundador da empresa há 30 anos.
parece que está há 30 anos a trabalhar, mas há 30 anos ainda não foi perceber como é que funciona o mercado, ainda não se foi atualizar, ainda quer contratar em 2025 como se estivéssemos em 1970, 1980. E depois, conclusão, não há talento, ninguém quer trabalhar. Quer Pronto. trabalhar, não há talento. E depois fomos a ver a rotatividade, não é? Há uma rotatividade gigante, normal. E depois o que eu achei mais engraçado é que todas as outras vagas, acho que era a Fátima, agora já não me lembro o nome, mandei o currículo para a Fátima Souza, era uma coisa assim. A Hum. coitada da Fátima, isto parece que tem, não sei qual, deve ter um turnover gigante, a coitada da Fátima, ele nem investe 40 euros num ATS, que vai tudo para o e-mail da Fátima. A Fátima, Vai todas as semanas, abrir ali e-mails confortáveis, lamber perder papel, lamber. pelo meio. E depois, coitada, Fátima, como é que como responder a isto tudo? Não consegue. Não Não consegue. consegue. Nem se pedir à Nossa Senhora de Fátima, não é? E nem se trabalhar as 24 horas do dia iluminada por ela. Não, não consegue. Não é? Claro. Sim. É A falta verdade. de investimento, não é? Em tecnologia, a falta de investimento num backbone do que é a contratação, num setor que está em desenvolvimento, que precisa de pessoas, que se tem que investir nas pessoas e na empresa e não continuarmos pelo que está a aparecer aqui pelo tio Armelin, há 30 anos a querer utilizar a mesma fórmula e depois provavelmente a queixar-se dos mesmos problemas. Mas E pronto. é aqui mesmo, é aqui pertinho, em Severo de Voga, que é uma terra maravilhosa, linda, 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 pertence a Aveiro, mesmo, mesmo bonita, e o Tier Melim está a contar atrair pelos atrativos da terra, seguramente não é pelo da, não é? Não é? Oh, o Tier Melim tem que ir recrutar ao Algarve, que é quanto mais longe de conhecimento disto, melhor. Não, a verdade, mais uma vez, a verdade é, há muitos softwares, mesmo open source, que podem fazer este tipo de trabalho, mas tem que haver um investimento em change management e tem que haver um investimento em tecnologia para as pessoas poderem fazer isto. A partir daí não precisam de abrir 1000 e-mails com 1000 candidaturas. É tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais justo e leal. Já se consegue analisar numa perspectiva, porque já se esqueceu o e-mail que se abriu de manhã, não é? Para o de tarde. E, portanto, consegue-se comparar currículos e consegue-se realmente recrutar os melhores talentos, hoje em dia com a ajuda da tecnologia. E toda a gente recebe um e-mail e uma automação, assim a empresa o quer, e torna tudo muito mais justo e as expectativas muito mais mensuráveis e o processo mais digno. E não é preciso, há coisas que realmente não é preciso, e tenho a certeza que se o Tier Melim olhar para a empresa internamente e se fizer um bom diagnóstico, coisa que também não deve estar a fazer, vai encontrar possibilidades de algumas destas tarefas já estarem a ser supridas internamente e não precisar desta nova pessoa para as fazer, não é? E pronto, e acho que mais uma vez é mais do mesmo, é mais do mesmo. Sim, sim, Não sim. é? É mais do mesmo. Aliás, eu espero que o trabalho do demónio não fique aborrecido, porque são umas atrás das outras. São umas atrás das outras. É uma coisa absolutamente abismal. Mas pronto, agora vamos falar sobre uma coisa interessante e das maiores queixas que têm dos recrutadores no LinkedIn, que é o facto dos recrutadores não responderem, os recrutadores são sempre os maus da fita, e vamos falar sobre isto. Porque eu fiz um teste a semana passada, tive a oportunidade de publicar os resultados e queria conversar um bocadinho sobre isto de uma análise externa. Então, o que é que aconteceu? Eu neste momento estou a fazer doutoramento e, portanto, deixei a minha vida corporativa em agosto e como a minha bolsa de doutoramento me permite dar formação, eu concorri a empresas de formação que tinham áreas de formação onde eu pudesse ser facilitadora, formadora sobretudo, empresas que já tinham histórico, procurei no Google também referências e que já tinham um bom percurso. E mandei para cerca de 1100 empresas e-mails. Então, na primeira hora, eu recebi logo 10 respostas e mandei sobre o efeito newsletter, ou seja, não caiu na caixa principal de e-mail das pessoas. Eu mandei uma newsletter para não estar dias e dias a fio. E, portanto, caiu em caixas paralelas, não é? Em abas paralelas, não na caixa principal, porque era uma newsletter. Mas na primeira hora eu tive 10 respostas. Eu, ao dia de hoje, já tive 700 respostas. 700 num universo de 1100. Nem que seja para me dizer, recebemos o seu currículo, muito obrigada. Isto
contraria tudo o que se diz sobre as empresas não responderem, as empresas não querem saber. E agora, obviamente que foram 700, não foram 1100. Há sempre exceções, mas a exceção confirma a regra. E a regra é: nenhuma empresa tem interesse em ficar no ghosting, vamos dizer assim. Nenhuma empresa tem interesse nisto, porque gastamos imenso em marketing e depois destruímos a marca do empregador, o employer branding, não é? Uma pessoa concorre, quer mesmo trabalhar connosco, manda-nos uma mensagem e nós ignoramos a pessoa, mas no entanto estamos a investir em marketing, mas estamos a ignorar uma pessoa que admira a empresa e quer trabalhar connosco. E possivelmente até um potencial cliente no futuro, não é? Nunca se sabe os caminhos que a vida cruza. Ao mesmo tempo, eu fiz um teste, eu peguei no meu ATS, no Applicant Tracking System que uso e fui à vaga que tenho para candidatura espontânea. Na candidatura espontânea tinha 11.300 candidaturas. Então eu usei uma ferramenta de marketing que me permite limpar os e-mails que estão errados. Em vez de gmail.com é gmail.co ou Hotmail com letras trocadas e que me permite então limpar estes e-mails, que filtra e só deixa os e-mails corretos. E eu posso dizer que tive, deixem-me só ver, portanto, eu tinha 11.557 candidatos a uma candidatura espontânea e só tive 5.892 e-mails válidos. E por isso aqui pode estar também a diferença, porque é que as pessoas não recebem resposta. Lembro perfeitamente, perfeitamente de uma pessoa que eu segui em gestão de carreira, excepcional, uma profissional brasileira, já estava em Portugal há 5 anos, uma profissional de marketing muito boa, com um currículo muito sólido, queria uma nova experiência. Estava há 5 anos na mesma empresa e queria uma nova experiência. Estava a mandar currículos, ninguém lhe respondia. Não percebo. Eu não percebo. Eu acho que até tenho um currículo competitivo e que dediquei à minha formação contínua, em boas universidades, boas formações. Eu não compreendo porque eu não tenho respostas. E então contratou a CV Experts para fazer esta revisão. Primeira coisa, o currículo estava bem feito, o e-mail estava errado. Como contactar uma pessoa, por melhor currículo que tenha, quando os seus dados estão errados? Não há forma. Acontece com telemóveis. Eu já quis contactar pessoas no passado que o número de telemóvel estava errado, faltava um número. E, portanto, temos que ser neste momento muito éticos e consistentes connosco e testar. Isto são os básicos do currículo. Ser contactado, testar para ver se o medo está mesmo bem, se está bem escrito, não é? E nós sabemos que há erros de simpatia. Já escrevemos tantas vezes o nosso e-mail que erramos. Mas, por favor, vão agora, se estão a ouvir, ver se no vosso currículo o e-mail e o telemóvel estão bem escritos e testar, está bem? E não nos precipitarmos em criticar quando o problema pode estar do nosso lado, não é? E, Sim. e esta semana também tivemos uma questão muito interessante sobre esta do criticar, quando o problema está do lado de quem está a criticar. Queres fazer o contexto, Filipa? Foi muito, muito interessante, muito interessante. Sim, foi engraçado que foste tu e uma outra amiga que me mandaram um post de que alguém que estava a fazer algo bastante parecido com o trabalho do demónio. E nós, naturalmente, fomos lá comentar, vou partilhar. Olha, já fizemos 22 posts sobre isso, eu e a Anabela temos um link, e tu diretamente disseste a esta pessoa: olha, a mim isto parece-me um bocado cópia do que tu fizer, do que a Filipa faz, do texto, etc, etc, etc. Ahm, Seguidamente recebo uma mensagem desta pessoa e que já apaguei ou que vou apagar. Não, primeiro, se quiseres, eu apago. Eu nem tive tempo de responder. A seguir, recebi logo outra: olha, já apaguei porque eu não quero estressar o trabalho de ninguém. E eu disse: a sua expectativa nem é tu apagares de todo. Eu só partilhei contigo os links para tu saberes que estamos aqui, que fazemos isto e para nos ouvires, etc. E depois ele entrou ali numa espiral. Eu cheguei a um ponto que eu disse: olha, nós não precisamos de dissecar o assunto, porque a realidade era muito fácil de ver que ele realmente tinha pegado naquilo que nós temos andado aqui a fazer do trabalho do demónio e estava a fazer o Igual, mesmo, igual, não igual. é? Tinha muito o mesmo tom,
a Vou dizer, espiar. sim, eu vou dizer o que é que eu. É assim, eu tenho um estilo de escrita muito próprio, muito gráfico. A Filipa tem um estilo de escrita muito irónico e é difícil chegar a este estilo de escrita porque se tem marcas muito próprias, não é? E então o que eu respondi ao senhor foi: ele pôs um texto do trabalho do demónio e pediu para um anúncio específico uma coisa semelhante àquela, de crítica de um anúncio que estava mal feito. E o tom e a semântica, portanto, o ChatGPT acompanhou, ou seja, foi o tom, os emojis usados, os hashtags como tu os fazes, e estava absolutamente igual. E, portanto, não é possível, não é preciso ser linguista, sou linguista, não é? E não é preciso. Uma das coisas que eu estudo é o padrão, eu estudo a inteligência artificial e os padrões de linguagem, portanto, sei como é que se chega a um padrão de linguagem, e eu expliquei isto ao senhor. Claro que foste sanada e bloqueada, eu também. Entretanto, como estivemos a comentar isto, eu comentei com uma amiga que lhe foi dizer, olha, porque ele fez um post muito indignado, do qual eu fiz depois também uma publicação. Isto a mim não me afeta absolutamente nada e a ti também não te afeta absolutamente nada. A única coisa, como eu vou partilhar a mesma expressão que partilhei contigo, é, obviamente que soamos o alarme, não somos lorpas, como se diz o norte, não é? Não somos lorpas, vimos acontecer isto a ser multiplicado e de forma muito igual, muito idêntica, e claro, soamos o alarme, mas estaríamos bem com isto. Mas, entretanto, o senhor, a título de despeito, fez outra publicação a dizer que éramos umas senhoras feudais e umas. E eu expliquei ao senhor que não temos propriedade das coisas e eu, efetivamente, iba a explicar ao senhor o que é que está na lei e que não precisa de ser uma réplica igual. Não é? Pode ser o conceito, a ideia, o que é um crime de usurpação, que está dentro do plágio. E às vezes nós não temos muito esta noção. Ou seja, as pessoas não têm muito esta noção, não é? Como precisam defender o seu umbigo, arranjam, seja a justificação que for, para o fazer. E claro, para ficarem por cima, toca pôr as outras pessoas para baixo e arranjar é a técnica mais antiga do mundo e angariar apoio neste sentido. É uma estratégia super manipuladora. E fulana de tal até diz isto, e fulana de tal até diz comigo. Mas não deixa de ser crime de usurpação. Se fulana de tal diz, ela também concorda com um crime de usurpação e se a outra fulana também, não é? E não deixa de ser um crime de usurpação, de conceito, de ideia, de estrutura, de semântica semelhante, não deixa de ser. E acho que às vezes as pessoas não se perdem e não têm muita noção disto e depois querem defender a sua, como é que se diz, não é? A sua dama, não é? Querem defender a sua dama, querem defender o crime que cometeram de usurpação, porque, não é? Eu usurpei isto muito bem, vocês é que estão mal aqui. E chegam ao ridículo. E chegam ao ridículo. E não é preciso, todos nós temos uma voz, todos nós temos um tom, e algumas pessoas são mais inseguras do que outras, e há o síndrome do impostor, e há aqui uma série de coisas à mistura. Mas nós chegamos à nossa voz e ao nosso tom. Não somos iguais, não estudamos as mesmas coisas, não carregamos a mesma bagagem, temos todos mochilas às costas muito diferentes. E como eu costumo dizer também, a Filipa já ouviu isto, somos todos feridos de guerra. Temos no corpo estilhaços de muitas guerras, algumas nem eram nossas, mas chegaram aqui os estilhaços, não é? E temos todas estas particularidades que mais ninguém tem igual, ninguém vivencia nada igual. E podemos usar isto, que é uma voz única dentro de cada um de nós, e fazer os caminhos com quem tivermos que fazer, que não faltam é pessoas a treinar incríveis. A Mónica, o Martim Mariano, Mónica Menezes, a treinar pessoas para escrever, para ter esta voz cá fora. Não precisamos de bengalas sequer, porque é muito nossa, não é? Sim, sim, e nem é de todo também a nossa intuito de achar que isto é uma coisa. "Ai, agora é o trabalho do demónio e criticar job posting somos só nós que fazemos. Não, Todo, de não todo. penso igual. De todo tenho mais que fazer da minha vida. O LinkedIn inteiro critica Tem job posts. quantas mais, mas em última instância é que isto é um tópico, não é? E Uhum. isto é uma coisa que precisa de ser olhada, que precisa de ser trabalhada, e outras pessoas falarem sobre isto é ótimo e só demonstra que isto é um problema que se mantém no nosso mercado de trabalho, que as empresas precisam de olhar para isto de forma crítica, estratégica, humana, que estão a dar um tiro no pé, não é? E o facto de alguém ir dizer, olha, está aqui, vai lá ver que também temos aqui algumas coisas, e outra pessoa dizer, olha, parece que tu estás a copiar, não sei o quê. Hoje em dia, acho que, não sei, precisamos tomar um bocado mais de Alka-Seltzer.
E porque as pessoas leem as coisas com uma raiva, uma coisa quando uma pessoa está tipo assim, ei, E não é só isso, e toca a bloquear toda a gente, que é para eu ele. acabo que é toda. É com a razão! Não há necessidade disto, não há necessidade absolutamente nenhuma disto, não é? Não há. Sim. Mas neste caso era fatal, neste caso era fatal. Já falamos no trabalho do demónio, num líder de uma pequena e média empresa portuguesa, que é a pessoa mais seguida no LinkedIn, que faz isto e faz de outra forma. Pega em autores internacionais, traduz para português e apropria-se das ideias de autores internacionais como se fossem deles, não é? É a pessoa mais seguida no LinkedIn e, hum, e basicamente quem é seguido é o Simon Sinek e, não é? E são outras pessoas e não esta. Mas esta pessoa ilude-se, efetivamente, que é ela a pessoa mais seguida, não é? E refugia-se atrás de considerar, ter esta autoimagem dela e, claro, que anula o pensamento que traduziu autores internacionais e que nada daquilo é novo, não é? E estes processos mentais de achar que todo mundo está errado, inclusive é quem eu plagiei, né? E eu sim que sou a pessoa mais seguida no LinkedIn e tenho imensa autoridade e tal. E isto são processos mentais que as pessoas devem olhar para isto com carinho e resolvê-los. Porque, não precisam disto. Dois, com a ajuda da inteligência artificial e com a ajuda de bons formadores em escrita, não precisam disto mesmo. E só tem muitíssimo de bom se trouxerem a sua própria voz ao mundo. Ponto. Não haja dúvida sobre isto. E não são precisos ghostwriters, cada um de nós tem cá dentro uma voz e tem cá dentro uma bagagem que só precisa da estratégia correta para trazer cá para fora. E há muitas pessoas boas a fazer isso no mercado. É escolher a melhor e não é preciso colar-se a ninguém, não é? Nem sequer a uma ferramenta de inteligência artificial. Sim, em criar a nossa própria identidade, aquilo que agora tanto fala-se também da marca pessoal, etc. E isto é um tema que dá que falar, e, porque há uma urgência gigante, eu volto só a salientar isto, como que uma chamada para as empresas, para quem publica trabalhos, para quem está a contratar. Nós só temos visibilidade neste tema porque isto é uma coisa que precisa de ser olhada e trabalhada com consciência estratégica, porque é ridículo, desculpem lá, mas eu não tenho outro tema de coisas que nós, outra palavra para descrever isto, porque nós estamos a ficar um mercado cada vez mais internacional. Eu estou em grupos de Facebook de pessoas altamente competentes, interessadíssimas em vir para Portugal e em trabalhar em Portugal, e nós parece que andamos a brincar no kindergarten dos empregos É e dos verdade. trabalhos e É das verdade. empresas e do comportamento organizacional. We need to grow up, we need to step up. Sim, sim, sim. Man up, woman up. Mano, Mas há aqui várias lições importantes a tirar. Há muitas lições importantes a tirar. Há lições para as empresas que tenham um bocadinho mais de rigor e ética naquilo que afixam de forma pública, não é? E que vejam as possibilidades antes de darem tiros no pé e antes de quererem queimar pessoas em 6 meses. Também há para os candidatos de serem, porque tudo igual, não é? Isto de se colar a outras coisas, ou que dizem nos blogs, e os gestores de carreira, e depois dizem tudo igual, oculta realmente quem somos. E depois é como entrevistar 7 bots por dia que dizem tudo o mesmo. Portanto, personalizarem aquilo que são realmente é importante e olharem para o vosso percurso, a vossa história, demonstrarem interesse por aquilo que concorreram, não é? Porque ligar para uma pessoa e a pessoa dizer, está-me a falar do quê? Eu concorri ao quê? Por favor, não é? É que, para além de mal educado, a pessoa concorreu e depois está a descartar uma pessoa que lhe está a ligar com atenção para falar de uma determinada vaga, não é? E, hum, e esta questão importante que tu falas tanto também, que é a questão da empatia, e que eu tive em 700 pessoas que me responderam, ainda que muitas delas para dizer recebemos o seu currículo. E eu percebi, não é? À altura, e depois quando for já está a semente plantada, obviamente. Mas ter esta atenção de responder, se alguém nos dirigiu a palavra, responder. E não vão precisar ter um budget tão grande para employer branding, basta responder às pessoas de forma empática, nem precisa de ser personalizada um a um. uhum. Empática, não é? Olha, eu vou aproveitar aqui só para partilhar uma coisa. E também,
Lá está, eu não falo nisto como sendo o suprassumo, porque eu também já fiz esse erro, eu também já trabalhei nessas empresas onde não tive ferramentas, onde me perdi. Eu já, ao longo da minha vida profissional, também cometi esses erros. Mas, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo a trabalhar num processo de recrutamento em que houve uma candidata que eu contactei, à qual ela não recebeu, ela não respondeu, desculpa, enganei-me, e eu mesmo assim, quando fechei o processo, voltei a mandar-lhe uma mensagem e dizer: Olha, só para confirmar que eu tentei te contactar e para te avisar que este processo assim agora já está fechado. E continuei sem resposta, mas é aquela coisa de eu estou a fazer o meu trabalho. Obviamente, Se fazemos a a outra pessoa não faz o dela, não tenho nada a ver com isso. Quando eu for me deitar e for dormir e pôr a minha cabeça na almofada, eu estou a fazer o meu trabalho. sim, Somos. e ninguém se confronta aqui, se a pessoa concorreu e depois não apareceu e foi no show. É o nosso dia a dia, não é? Nós chamamos para entrevista 5 pessoas num dia, 2 são no shows, que concorreram e quiseram, ainda responderam e marcaram na nossa agenda e depois não aparecem. Acontece. Acontece a qualquer um, como dizia o avô Cantigas numa das músicas dele. Acontece a qualquer um. É verdade. Mas é a nossa parte, não é? Não precisamos ser mal educados, não precisamos responder ao mesmo nível. A pessoa não apareceu, segue caminho e nós seguimos o nosso. E é isto. E a pessoa só está a escrever a história dela, porque depois, obviamente, naquela ATS ficou, não é? No show. Não é? Não respondeu, no show. E aquela pessoa quer muito depois uma vaga mais à frente e até quer aparecer. E não é selecionada nem chamada. Cada um de nós escreve a história que, não é? Escreve a nossa história todos os dias. E a história Uhum, é feita de muita coisa. E os ATS não esquecem, como a internet também, não é? E é importante ter isso. Filipa, vamos estar mais presentes agora, não é? E vamos ter uma segunda edição também do trabalho do demo, que estamos agora a planear, muito interessante, só para deixar aqui a teaser no ar. Portanto, vamos estar com pessoas muito interessantes mesmo. E o trabalho do demo continua porque, infelizmente, ainda é necessário e vai continuar a ser para alertar para estas questões, que nós lidamos com alguma leveza, mas que são muito sérias. E quando nós dizemos que está como ter um burnout em 6 meses, e estamos a falar disto com leveza, mas efetivamente é o que está lá. Não é? Se aquilo tudo tiver que ser cumprido, é o que está lá escrito. E, portanto, mesmo para candidatos, se eu posso dizer com 18 anos de trabalho em recursos humanos, 25 de experiência profissional, se eu posso dizer é leiam, vejam o que é que querem para vocês, vejam também a estrada que vão entrar e querem trilhar. E mais uma vez, para quem fala inglês, o mundo é gigante, gigante, nem sequer precisam ficar em Portugal. E vejam o que é que vocês querem para vocês, para a vossa carreira. E não se coloquem em estradas estreitas, não é? Cheias de curvas e contracurvas que não vão conseguir conduzir. Tenham mesmo muita seriedade também com o vosso processo pessoal, porque quando temos uma determinada idade, achamos que sim, conseguimos tudo e conseguimos porque temos essa energia, essa vitalidade, mas quando vêm para a nossa mesa mais e mais e mais, o que é que vai acontecer? O overload, o ambiente torna-se tóxico, porque a pessoa é incapaz, ainda que não seja o ambiente, mas pela carga de trabalho para aquela pessoa é, e isto pode ditar uma saúde mental, já que estamos no mês da saúde mental, e foi na passada sexta-feira o dia da saúde mental, e pode ditar o caminho para o outro lado, para a falta dela. E, portanto, sejamos mesmo muito sérios com aquilo que queremos para nós, não levianos, e tenhamos também esta capacidade analítica, não precisamos trabalhar em recursos humanos para ver que aquilo é demasiado, certo? sim, sem dúvida. Eu acho que eu vou aproveitar hoje para fazer um apelo do lado das empresas. As pessoas que nos ouvem, algumas que até são featured, que até saem nos trabalhos do demónio, olhem para isto como uma oportunidade. Podemos crescer, aprender em conjunto e melhorar. E nós estamos aqui prontas e dispostas, para poder colaborar com vocês, a conseguirmos, epá, passar aqui um bocado esta fase do teenagerismo, da contratação e sermos mais adultos, porque o Menos mercado quer. amadores, menos Sim, amadores a menos contratar amadores, mais no amadores. e-mail de Eu alguma Fátima, não é? sim, sim, porque nós não temos pais ricos e não fomos obesos, como era o anúncio. As pessoas Sim. precisam de continuar a trabalhar. Vocês precisam das pessoas para as vossas empresas continuarem-se a desenvolver.
E às vezes há pequenos passos, há pequenas coisas que nós podemos fazer que têm um impacto tão grande a curto e médio prazo e que muitas vezes, como foi este último tipo este trabalho do demónio do diretor, nada mais são do que maus hábitos, desinformação, de não se perceber que o mercado deu uma volta e que agora quer-se outras coisas e que vão conseguir muito mais resultados e melhores, porque o tempo que se perde a contratar, o tempo e o dinheiro que se perde a contratar pessoas para posições que estão sempre a rodar é 3 e 4 vezes maiores do que o investimento que se faz em estratégias para manter estas pessoas em benefits. E acho que o meu apelo, acima de tudo, é para as PMEs nesse sentido. São o nosso maior lençol empregador em Portugal. Empregam milhares de pessoas, são pessoas altamente corajosas que vão com as suas ideias, com os seus negócios, com muito ou menos budget, a pagar taxas gigantes, etc. Mas nós estamos aqui a falar disto com alguma, sendo mordaz, fazendo piada de certas coisas, que é de uma forma leve, mas o intuito é conseguirmos todos encontrar melhores formas e resultados para vocês também. Sem dúvida. Obrigada, Filipe. É mesmo isso. Subscrevo, assino por baixo e obrigada, estamos cá. E agora queria fechar este episódio com uma recomendação. Se já ouviram o início do trabalho do Demónio, já ouviram também que quem dá voz é o Jimmy P, que nos cedeu a música Power, não é? Que está mesmo adaptada para esta rúbrica, para este podcast. O Jimmy P é uma pessoa inacreditável que cruzou a minha vida há algum tempo e que acabou de lançar um álbum, todo ele sobre uma travessia que ele fez com questões de saúde mental e que se chama Prova Viva, o álbum. Prova Viva. E eu recomendo vivamente, viva, a quem quer viver, que ouça este álbum do início ao fim, não é? Como eu já partilhei com a Filipa, eu sou amiga do rock, 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 e posso dizer que estive arrepiada do início ao fim do álbum porque é genial. E por isso, não só para apoiar o trabalho das artes e dos artistas, mas porque é verdadeiramente genial e bom, recomendo que vejam, que ouçam o Prova Viva e que vejam também os videoclipes que estão inacreditavelmente bons. E, hum, e é um testemunho também de uma superação de saúde mental e que toda a gente deve ficar sensível para estas questões, porque, como partir uma perna, uma fratura mental ou do coração, como eu digo ao meu filho para explicar, não é? Quando dói o coração. E para explicar a uma criança de 4 anos, mas uma fratura mental pode acontecer a qualquer momento e ninguém está livre de todo. A linha que divide é muito ténue, portanto, cuidem-se, cuidem de vocês, cuidem das vossas empresas, cuidem das vossas pessoas que trabalham nas vossas empresas e que fazem as empresas e apoiem as artes e os artistas e vão ouvir, por favor, Prova Viva do Jimmy P. Obrigada, Filipa, obrigada a quem está desse. Obrigada. E Boa estaremos noite. cá muito em breve outra vez. Sim. Um beijinho muito grande e fiquem bem. Obrigada. É preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens eu acredito, eu tenho Nós temos power.